Olá, eu sou a Luca e hoje no Cada Caso um Caos vamos saber mais sobre o ator Leonardo DiCaprio. Demais, né? Os comentários são do professor psicanalista, músico, super gente fina, o Davi Flores. O apoio é da melhor escola de música do Brasil, a Music Dot, tem desconto aqui pra você. É só entrar em musicdot.com.br/promoção/Luca. E se você, assim como o DiCaprio, é super fã de Red Hot Chili Peppers, tem, por exemplo, o curso especial de baixo e bateria sobre o Red Hot Chili Peppers. A primeira aula é de graça, entra lá e vai com tudo, aproveita! Leonardo Wilhelm DiCaprio nasceu no dia 11 de novembro de 74 em Los Angeles, na Califórnia. Filho único da alemã Emmeline e do italiano George DiCaprio, o pequeno Léo teve seu nome inspirado no Leonardo da Vinci. Diz que a mãe, ainda grávida, sentiu o primeiro chute na barriga quando olhou para uma foto do pintor. Nessas, o pai atribuiu como um sinal divino e deu o nome do filho de Leonardo. Os pais se separaram quando ele tinha só um aninho, mas terminaram assim sem tretas, né? O Léo, apesar de morar com a mãe, passava muito tempo com o pai, que trabalhava com quadrinhos e levava lá o filhote nas viagens pelas lojas ao redor do país. Apesar de hoje ele ser ziliardário, né, com uma fortuna estimada em mais de 260 milhões de dólares, ele também conheceu o outro lado do espectro, né? Ele cresceu num bairro bem zoado em Hollywood. Ele conta que tinha uma enorme rede de prostituição, além de todo crime e violência bem ali na porta. E fala que era uma parada pique taxi driver. Pra ele, era comum trombar a galera fumando crack, injetando heroína e outras coisas nível hard. Ele agarrou um ranço ali tão grande que nunca quis saber de drogas, sabia? Ele não usa nada, só uns drinks aqui, uns Beer Night ali, diferente do nosso amigo Scott Stapp, do Creed. Tem episódio aqui, vá lá ver! Apesar disso, o menino Léo cresceu num ambiente bem artístico, né? Ele adorava fazer imitações e mandava bem desde pequeno. Imitava os pais, os amigos dos pais, os vizinhos, levava a brincadeira até pra escola e arrumava várias tretas por causa disso. Também gostava de fazer aqueles teatrinhos caseiros, sabe? Interpretando ali personagens diferentes. Isso tudo bem encorajado pelos pais que super estimulavam aí esse lado criativo desde cedo. Ele disse que quando descobriu que tinha gente que ganhava dinheiro para fazer isso, ele pensou, opa! É isso que eu quero fazer. Bom, como ele odiava ir para a escola, ele enchia a mãe para que ela levasse ele para tudo que fosse teste que tivesse rodando. E ela levava mesmo. Com 5 anos estava lá o pequeno Léo fazendo uns comerciais aqui, uns videozinhos educacionais ali, umas participações de leve na TV. Foi conquistando ali, né, o espaço dele, conseguindo papéis maiores, como na série Parenthood, de 90. Ele contracenou com um grande amigo e eterno miranha, o Tobey Maguire. Enfim, foi metendo marcha, né, numas aí de conquistar o sonho de ser um grande ator. E foi descolando tanto trampo, mas assim, tanto trampo, que resolveu sair da escola para se dedicar à carreira. Não só saiu, como saiu com a bênção dos pais, que sempre apoiaram ele. O pai sempre falava, vai lá meu filho, faz o que você quiser fazer, não me importa aí se vai dar certo ou não, só faz alguma coisa aí da sua vida para ela ser interessante. E ele tava nessas mesmo. Também tava afim de papéis que o desafiassem mais, né? Personagens que fossem além do estereótipo do adolescente, bonitinho, essa coisa. Alguma parada assim, nível De Niro, saca? Quando o Léo tinha ali seus 14 anos, ele sentava com o pai para ver os filmes do De Niro e falava, aí filho, presta atenção aí nisso aí, porque isso aí que é entregar uma boa atuação. Mal sabia que 3 anos depois seu filho estaria atuando ao lado da lenda Robert De Niro no Despertar de um Homem, de 93. Com 17 anos, o jovem Léo foi escolhido entre mais de 100 outros molecotes para o papel e, digo mais, foi escolhido pelo próprio De Niro, olha a moral. No mesmo ano, foi convidado pela Disney para protagonizar o sucesso do Cinema em Casa, Abracadabra, no Canal 4. Provavelmente ia ser aquele loirinho, né, que vira gato e tal, mas ele estava em outras. Ele largou mão da bruxaria e preferiu pegar um papel bem mais profundo ao lado do Johnny Depp no filme Gilbert Grape, O Aprendiz de Sonhador. É demais esse filme. O Leonardo, ele é muito minha geração, né? Quando eu vi esse filme, o Johnny Depp estava super famoso por causa do Edward Mãos de Tesoura, tem episódio por aqui também, e o Léo fez um papel assim dificílimo. Ele interpreta um garoto com deficiência intelectual. E ele conta que quando leu ali o script, ele ficou em choque, achou que não ia conseguir entregar uma boa atuação, né? Porque pra ficar um negócio meio bobo, caricato, é 1-2. Mas ele apavorou. A atuação rendeu aí sua primeira indicação ao Oscar como melhor ator coadjuvante. E com isso, começou a se destacar cada vez mais e conquistar seu espaço. Cravou mais algumas belas películas, como Diário de um Adolescente, de 95, e Romeu e Julieta, de 96, e começou a chamar uma atenção absurda, não só pelas belíssimas atuações, mas também pela invejável lataria de fazer qualquer colírio da Capricho ali, se preocupar bastante e chorar no banho. Mas não foi nada comparado ao que vinha em 98, tava vindo aí um James Cameron com até então o filme mais caro da história para rodar,
e ele precisava de um protagonista. Foi aí que o jovem Léo deu com a moleira na estratosfera com um sucesso inacreditável, que foi Titanic. O filme embolsou 4 Globos de Ouro, 11 estatuetas do Oscar e levou o DiCaprio ao panteão sagrado do sucesso hollywoodiano, tornando o jovem de fato o rei do mundo. Embora fosse conhecido mundialmente pela carinha de anjo, ele continuava entregando atuações brilhantes e eventualmente cansou do papel de bonitão e voltou a caçar os papéis mais sérios, né, mais cascudão mesmo. Fez uma excelente interpretação, um trabalho lindo com Spielberg, né, ao lado do Tom Hanks, Empreenda-me se for capaz. Aliás, esse livro também é muito bom. Também arrebentou no fantástico Gangues de Nova York, que filme, né, do Scorsese, um dos filmes mais legais do mundo. E essa parceria rendeu, mas rendeu tanto que o Léo que indicou o diretor para dirigir o filme sobre o milionário Howard Hughes no longa O Aviador, de 2005. Esse filme conta a história do cineasta, né, que viveu por anos com um transtorno obsessivo compulsivo severo, principalmente relacionados à contaminação, mas também a compulsões repetitivas, né? Tipo quando a pessoa precisa acender e apagar a luz várias vezes, enfim. A parada é que isso aí era uma coisa que o Léo conhecia muito. Ele também sofria do mesmo mal e foi diagnosticado desde pequeno com esse transtorno. Ele lembra que quando era novinho ele tinha que pisar assim, em toda e qualquer rachadura que ele encontrava no caminho indo para a escola. Se ele deixasse passar alguma, ele voltava e fazia o caminho todo de novo. Ele também tinha necessidade de entrar e sair várias vezes dos lugares e também precisava pisar assim todo o chiclete velho que ele via no chão. Mas era uma coisa que o Léo sempre soube administrar. Ele disse que o nível do seu transtorno é moderado, então esse papel era a oportunidade que ele tinha de trazer os holofotes para o toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo. E ele quis entregar a maior fidelidade possível diante das câmeras. Foi então que ele decidiu largar a mão da medicação e se entregou para o transtorno, pondo em xeque a própria saúde mental, para conseguir entregar a atuação que ele julgava ser ali necessária. Ele disse que isso foi um inferno para a equipe de produção e que lembra da galera de maquiagem reclamando: ai meu Deus do céu, lá vai a gente de novo aguentar esse cara, vamos precisar de 10 minutos para tirar ele do set, porque ele vai ter que voltar, vai ter que pisar naquele negócio, tocar na porta de um jeito diferente, entrar e sair, que saco. Bom, o filme arrebentou e ele alcançou a sua meta, né, de trazer os olhos aí do mundo para esse problema através de uma atuação brilhante que infelizmente custou caro. Ele conta que foi extremamente desafiador voltar a ter as rédeas da situação e que o problema se estendeu para bem além do final das gravações. Bom, assim como nossa querida Angelina Jolie, que apareceu por aqui umas semanas atrás, o Léo também é envolvido em diversas ações filantrópicas, né? Já doou milhões de dólares a instituições de caridades, assim, diversas. Tem sua própria instituição, a Leonardo DiCaprio Foundation, e é um dos maiores nomes na luta contra o aquecimento global há vários anos, né? É um cara que usa sua exposição gigante para trazer os olhos aí das pessoas para problemas reais que estão acontecendo pelo mundo. E ele leva tudo isso assim bem a sério, né? Ele é um pota de um ator, se pá, o melhor aí da atualidade, hein? E continua escolhendo muito bem seus papéis. A parceria com o genial Scorsese continua forte, né? Rendendo aí joias raras no cinema, né? Como Infiltrados, demais, né? Ilha do Medo, o fenomenal Lobo de Wall Street. Que filme também, né? Isso fora Inception, Diamante de Sangue, né? Era Uma Vez em Hollywood, enfim, vários filmes ali. Comenta aí, inclusive, o trabalho do DiCaprio que você mais gosta. Bom, teve várias indicações ao longo dos anos, né, no Oscar, mas demorou pra conseguir ganhar um mesmo. Virou meme e tudo mais. Gerou muita revolta dos fãs contra a academia, inclusive, né, quando não levou o prêmio em 2015 pela excepcional atuação em Django Livre, do Tarantino. Sabe aquela cena do jantar? O DiCaprio, né, de fato, ele corta a mão quando ele dá aquele tapão na mesa, e aquele sangue que ele passa no rosto da moça lá é de fato dele. E a moça tá de fato horrorizada. Presta atenção lá na cara de todo mundo na mesa. Tá todo mundo de boca aberta. É uma cena assim genial. Quem levou o caneco nesse ano foi o Christopher Waltz, né? Que também tá no filme e apavorou, assim, né? Mas o prêmio finalmente chegou em 2016 com o longa O Regresso, onde o DiCaprio dá uma verdadeira aula de atuação. Assisti de novo, aí vi no cinema e vi agora recente. Mesmo sendo vegetariano há anos, né? Ele se voluntariou pra comer um fígado de bisão de verdade nas gravações, mesmo podendo usar um falso de gelatina ali, gostosinho, quis não. Mas ele achou o seguinte, ele quis entregar a realidade, né? Então ele meteu a dentada num órgão animal de verdade e isso é o legal também dele, né? O DiCaprio sempre entrega além do que precisa. Nos agradecimentos do prêmio, ele exaltou, claro, seus pais, né? Que sempre o apoiaram, sempre ouviram um ambicioso e irritante adolescente de 13 anos que queria fazer teste todos os dias depois da escola. Ele falou, eu não estaria recebendo esse prêmio, não seria o ator que sou, eu não seria a pessoa que sou se não fosse vocês. Então, obrigado, demais. Né? Recentemente saiu Não Olhe Pra Cima, da Netflix, estrelado pelo DiCaprio, que completa 48 anos em novembro e continua fazendo o nosso queixo
cair com suas atuações estelares e com essa lataria aí que muita gente paga um pau, que olha, até hoje ele tá dando trabalho por aí, viu? Já namorou Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Demi Moore, a Liv Tyler, né, filha do Steven Tyler do Aerosmith, nunca casou, mas curte namorar umas mais novenhas. Atualmente ele tá com a Camila Morrone, de 24 anos, ele usa o Insta também, né, para causas sociais e ambientais e já passou dos 50 milhões de seguidores, é demais, vai lá ver. Bom, para falar um pouco mais pra gente sobre o Leonardo DiCaprio, vamos ver o músico, psicanalista, professor Davi Flores. Fala aí, Davi! Fala, Luca! Vamos pensar então um pouco no Leonardo DiCaprio. Me ocorreu primeiro trazer uma curiosidade, já que o nome do Leonardo DiCaprio é inspirado em outro Leonardo, Leonardo da Vinci, e o próprio Leonardo da Vinci tinha um sintoma obsessivo, biografado. O da Vinci repetia as datas em seus registros, de modo que, por exemplo, quando sua mãe chega em Milão, o Leonardo da Vinci escreve no dia 16 de julho, Caterina chegou no dia 16 de julho. Então, repetições de datas, entrar e sair várias vezes no mesmo lugar e pisar em chicletes velhos, são considerados rituais obsessivos que fazem parte de um quadro maior e, na linguagem da psiquiatria contemporânea, ganhou um novo nome, que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Para o Freud, o quadro traz a expressão de pensamentos ambivalentes, amor e ódio, que entram num tipo de curto-circuito sem solução, de modo que o aparelho psíquico empurra esses elementos intoleráveis de amor e ódio, de desejo e censura para o inconsciente e regride para uma posição mais primitiva de organização, em que as coisas, ao invés de serem pensadas, carecem de ser realizadas pela via do ato, do rito. Como esses pensamentos não são alcançados e seguem reprimidos, e por outro eles insistem em querer se manifestar, o resultado é que por vezes os rituais obsessivos tendem a piorar, como se eles tivessem que ficar mais extensos para assegurar que uma ideia não se realize ou que se realize secretamente em dois tempos. Primeiro você realiza, depois você volta atrás. Primeiro vai, depois volta no mesmo caminho. Conscientemente, a tradução disso seria: realiza-se o desejo e depois, culpado, desfaz-se o desejo realizado. Esse sentimento inconsciente de culpa pode, por vezes, se associar à genialidade de alguém e ser canalizado para construções importantes, pode resultar, por exemplo, num caminho obstinado para a construção de uma grande obra. Freud, por exemplo, tinha lá suas características obsessivas e compulsivas e escreveu uma obra implacável. Leonardo DiCaprio, da mesma maneira, parece ter encontrado uma via para sua obsessividade, resultando nessa cinemateca fantástica que a Luca acabou de contar. Agora, me parece interessante que o Leonardo DiCaprio tenha se disposto, depois de anos de vegetarianismo, a morder o fígado de bisão em uma de suas gravações. Parece um exemplo fantástico de como o sofrimento da alma, por vezes, ganha facetas e formas muito elevadas nas construções artísticas. Um beijo, Luca. Valeu mais uma vez. E aí, curtiu? Tomara que sim. Então curte, comenta, compartilha aquele pacote completo que você já sabe aí e vamos passar para frente esse vídeo para a gente somar a nossa comunidade de pessoas que gostam de biografia, música e, claro, psicologia. Quinta que vem, tô na área novamente aqui com mais um vídeo inédito. Spoiler? Steven Adler, Guns N' Roses. Valeu, até lá!